todos, estrelas do conhecimento. Sejam bem-vindos a uma aventura única pelo vasto mundo da ciência, da história e da imaginação. Já se perguntaram como seria viajar pelo tempo? Explorar os mistérios do passado ou vislumbrar o desconhecido futuro? Bem, hoje mergulharemos juntos nesta jornada emocionante da possibilidade de mudar eventos históricos como a morte de Jesus Cristo, a reflexão sobre o impacto individual em nossas vidas, com influências inspiradoras dos professores aqui da plataforma, inclusive a professora Day e eu, muito prazer. Este conteúdo promete desafiar suas ideias, estimular seu pensamento crítico. Então, prepare-se, ajude seus cintos de segurança imaginários e embarque conosco nessa viagem extraordinária pelo tempo e espaço. Acredite, esta é uma videoaula que vocês não vão querer perder. Vamos lá? A viagem no tempo é um conceito popular na ficção científica e tem sido objeto de muitos filmes, livros e debates teóricos. No entanto, até o conhecimento atual, a viagem no tempo permanece no reino da teoria. Ainda assim, podemos explorar os possíveis perigos e consequências de se viajar para o passado ou para o futuro. Viajar para o passado. Número 1. Paradoxo do avô. Se alguém viajar para o passado e interferir em eventos que afetem o próprio nascimento, pode criar um paradoxo irresolúvel. Por exemplo, se uma pessoa impedir seus avós de se encontrarem, ela nunca teria nascido e, portanto, não poderia ter viajado no tempo para impedir o encontro. Segundo, alterações na linha do tempo. Mudanças menores no passado podem ter consequências drásticas no presente. Isso é conhecido como efeito borboleta. Uma pequena alteração pode criar uma cadeia de eventos totalmente diferentes, alterando a realidade de maneira imprevisíveis. Terceiro, exposição à doença. A exposição a patógenos do passado, aos quais o viajante não teria imunidade, pode ser um risco. Viagens para o futuro. Número 1. Desconhecimento cultural e tecnológico. A sociedade e a tecnologia podem mudar radicalmente em um curto período. Um viajante para o futuro pode se encontrar em um mundo completamente estranho, sem as habilidades ou conhecimentos necessários para sobreviver. Segundo, isolamento social. Familiares e amigos podem ter envelhecido ou falecido, levando a sentimentos intensos de solidão e alienação. Terceiro, riscos ambientais. O futuro pode conter riscos ambientais desconhecidos, como novas doenças, poluição ou mudanças climáticas extremas. Consequências éticas e morais. A possibilidade de viajar no tempo também traz dilemas éticos profundos. Quem teria o direito de viajar no tempo? Que regras governariam sua conduta? Interferir no passado ou no futuro poderia ter implicações morais e legais profundas, afetando não apenas o viajante, mas potencialmente toda a humanidade. Embora a viagem no tempo seja um conceito fascinante e provocativo, as possíveis consequências e perigos são profundos e complexos. As implicações teóricas das alterações no tempo desafiam nossas noções de casualidade, ética e realidade, tornando este um tópico tanto intrigante quanto preocupante na exploração científica e filosófica. Certamente, gente, a viagem no tempo é um conceito que tem fascinado cientistas, filósofos e escritores. E vou explorar mais sobre a teoria por trás dela e a possibilidade disso acontecer. Teoria da relatividade. A teoria da relatividade de Einstein fornece uma base teórica para a possibilidade de viagem no tempo. A teoria da relatividade geral, o tempo é tratado como uma dimensão que pode ser curvada pela gravidade. Isso leva ao conceito de buracos de minhoca, que são atalhos teóricos através do espaço-tempo que podem, em teoria, permitir viagens no tempo. Número 1. Buracos de minhoca. Essas estruturas hipotéticas conectariam duas regiões distintas do espaço-tempo. Se fosse possível criar ou encontrar buracos de minhocas estáveis, teoricamente poderiam ser usados para viajar para o passado ou para o futuro. Número 2, dilatação temporal. A teoria da relatividade especial também prevê que o tempo passa em velocidades diferentes dependendo da velocidade da gravidade. Astronautas viajando a velocidades próximas à velocidade da luz
experimentariam o tempo mais lentamente em comparação com observadores na Terra. Isso é conhecido como dilatação temporal e já foi observado em experimentos com partículas em aceleradores. Desafios e limitações. Apesar dessas possibilidades teóricas, existem enormes desafios práticos e físicos que tornam a viagem no tempo altamente improvável com nossa tecnologia atual. Número 1. Energia requerida. A quantidade de energia necessária para manipular ou estabilizar um buraco de minhoca é astronômico e além de nossa capacidade atual. 2. Paradoxos. Como mencionado anteriormente, os paradoxos associados à viagem no tempo, como o paradoxo do avô, desafiam nossa compreensão da lógica e da casualidade. Terceiro, número 3, riscos desconhecidos. Mesmo que a viagem no tempo fosse possível, os riscos potenciais seriam enormes e largamente desconhecidos. Então, minha gente amiga, a viagem no tempo permanece, por enquanto, um conceito principalmente teórico e literário. Embora a física moderna sugira que possa ser teoricamente possível, sob certas condições extremas, as limitações práticas, energéticas e filosóficas tornam a perspectiva de viagem no tempo uma possibilidade remota com a tecnologia e o entendimento atuais. A pesquisa continua em áreas como física, quântica e cosmologia, mas a viagem no tempo, como é retratada na ficção científica, permanece firmemente no domínio da especulação. A pergunta sobre a viagem no tempo para evitar a morte de Jesus Cristo é altamente especulativa e profundamente enraizada, tanto na teologia como na história. Há um cenário que vai além da ciência, entrando no domínio da fé e da crença. Vou citar algumas considerações possíveis. Consequências teológicas. Número 1. Mudanças nas crenças cristãs. A crucificação é um evento central na teoria cristã, representando o sacrifício de Jesus pela redenção dos pecados da humanidade. Evitar essa morte poderia alterar fundamentalmente os ensinamentos e crenças do cristianismo. Número 2. Impacto em outras religiões. O cristianismo tem uma influência significativa em outras tradições religiosas e culturais. Qualquer mudança nessa religião poderia ter efeitos em cascata em outras crenças e práticas religiosas. Consequências históricas. Número 1. Mudanças na história da civilização. O cristianismo desempenhou um papel crucial na formação de muitas culturas e sociedades. A alteração de um evento tão fundamental poderia reescrever a história em maneiras inimagináveis e imprevisíveis. 2. Impacto político e cultural. A expansão do cristianismo esteve ligada à política, à arte, à filosofia e mais. Sem a crucificação, o curso da história ocidental e global poderia ter tomado uma direção radicalmente diferente. Considerações filosóficas e paradoxos. Número 1. Paradoxo. Se a crucificação fosse evitada, então o motivo para voltar no tempo e prevenir a morte de Jesus Cristo não existiria. Esse é um exemplo do tipo de paradoxo temporal que muitos teóricos consideram tornar a viagem no tempo ao passado fisicamente impossível. 2. Livre-arbítrio versus predestinação. Esse cenário também levanta questões profundas sobre o livre-arbítrio e a predestinação. Se o passado pudesse ser alterado, isso implicaria que eventos futuros não estão fixos. Um conceito que entra em conflito com algumas interpretações teológicas. Então, minha gente amiga, a questão de viajar no tempo para evitar a morte de Jesus Cristo é complexa e multifacetada, envolvendo uma mistura de teologia, história, filosofia e especulação. As consequências seriam tão profundas e interconectadas que é quase impossível prever com precisão o que poderia acontecer. É um tema que tem sido explorado em várias obras de ficção e continua a ser uma questão intrigante e provocativa para a reflexão. Vou criar um cordel, um poema popular brasileiro, usando métricas e rimas tradicionais, com base no conceito de viagem no tempo e o cenário hipotético de evitar a morte de Jesus Cristo. Em tempos de outrora, eu quis viajar, no portal do tempo, destino a buscar, evitar a morte de Cristo em missão, mas a história e a fé me deram lição.
A cruz, lá no Calvário, um símbolo forte, um destino a mudar, alterar a morte. Mas em cada passo, um paradoxo a encarar. A razão pela viagem eu iria pagar. Se Cristo não morresse, onde estaria a fé, a redenção dos pecados, o amor a mercê, a história do mundo, a cultura, a nação? Tudo tomaria uma nova direção. O acidente mudaria, a arte, o pensar, políticas e filosofia, tudo a se alterar. Livre-arbítrio, predestinação, dilemas a enfrentar. Em cada decisão, um mundo a transformar. O cordel aqui lido, pedagógico e sincero, nos faz refletir sobre o tempo e seu mistério. Uma viagem assim, com poder tão profundo, nos leva a questões que vão além deste mundo. Mas no coração do povo, a fé sempre a brilhar. Na história e na crença, não podemos tocar. Pois a vida, meu amigo, minha amiga, tem um rumo a seguir. E a viagem no tempo, só na mente a existir. Bem, minha gente amiga, e se a professora Day não existisse? Pois é, a professora Day, com seu trabalho nos canais Bioverso e Day Top News, é uma influenciadora na educação e na disseminação do conhecimento. Seu papel como educadora digital impacta a vida de muitos estudantes, ajudando-os em seus estudos, despertando aí os seus interesses por ciência. Primeiro, a perda educacional. Sem sua presença, haveria uma lacuna na oferta de conteúdo educacional de qualidade em plataformas digitais. Estudantes que dependem de suas lições e explicações claras sentiriam sua falta, talvez encontrando dificuldades em acessar materiais educativos similares. E depois, professores como Day não apenas ensinam matérias, mas também inspiram. Sua ausência poderia significar menos inspiração e orientação para aqueles que procuram seguir carreiras em ciências ou outras áreas educacionais. Impacto na comunidade. A comunidade em torno dos canais que ela criou, cheias de aprendizagem colaborativo, troca de ideias, poderia nunca ter se formado. Esse espaço de aprendizagem e apoio seria uma perda significativa. A questão também nos leva a refletir sobre o papel e o impacto que cada indivíduo pode ter na vida dos outros. Cada pessoa, com suas habilidades e paixões únicas, contribui de maneira singular para a sociedade. A ausência de um indivíduo pode ter efeitos em cascata, afetando muitos outros. Assim como a viagem no tempo e a alteração de eventos históricos significativos, a ausência de uma pessoa influente como a professora Day ilustra como cada um de nós é uma parte importante da complexa teia da vida. É uma lembrança valiosa de que cada pessoa, com seus esforços e paixões, tem o potencial de fazer uma diferença significativa no mundo ao seu redor. Queridos ouvintes e seguidores de aprendizagem, a viagem no tempo, como exploramos juntos, é um conceito intrigante que captura nossa imaginação e nos faz refletir sobre as complexidades da vida e do universo. No entanto, é importante reconhecer que a viagem no tempo, embora uma maravilha da ficção científica e um tópico emocionante na física teórica, permanece além do alcance da tecnologia e compreensão humana atuais. Os paradoxos, desafios energéticos e implicações filosóficas tornam essa ideia mais apropriada para os romances do que para a realidade prática. Em vez de nos perdermos em fantasias sobre alterar o passado ou explorar o futuro, encorajo vocês a abraçar o presente com curiosidade e paixão. Há muito a ser descoberto, aprendido e alcançado aqui e agora. A ciência, a educação e a exploração do mundo ao nosso redor oferecem aventuras igualmente empolgantes e oportunidades para fazer uma diferença positiva. Agradeço por sua atenção, seu entusiasmo e desejo a todos uma jornada contínua, descobertas e crescimento no mundo real que temos a sorte aí de habitar. E você vai viajar? Eu já desisti dessa ideia.